Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao devocional de hoje, dia 1º de dezembro. E eu, Pastor Fábio, estou aqui para poder trazer esse devocional especial para você, no dia 1º de dezembro, esse último mês do ano de 2023. E claro que tem um devocional assim, bem diferente, um devocional assim que realmente vai mudar a sua concepção, os seus pensamentos, para que você possa encerrar o ano de uma forma muito abençoada. Mas daí você pode pensar, pastor, mas que devocional é esse tão diferente assim? Normalmente, queridos, eu tento trazer um devocional onde a linha de pensamento talvez não tenha passado pela sua cabeça ainda. Talvez por aqueles que estudem mais a Bíblia, os teólogos, né? Pode ser que sim, eles tenham pensado em tudo isso, até mais profundo do que isso. Mas, para quem normalmente pega o devocional para ler, para ser o seu momento com Deus ali, né? O seu momento de estudo, o seu momento de meditação, com certeza, muitas vezes você não parou para pensar em algumas situações, né? E esse devocional de hoje, ele é um devocional muito conhecido, nós vamos ver um texto muito conhecido, como você deve ter visto lá na nossa thumbnail, né, que é a nossa tela inicial, vai falar sobre, o tema de hoje é Jesus transforma água em vinho. Com certeza, queridos, esse é uma das passagens bíblicas mais conhecidas na história. Todo mundo conhece, existe muita polêmica sobre isso, existem muitas teorias, né, sobre essa questão de Jesus transformar água em vinho e principalmente sobre o vinho, né? As pessoas elas pensam bastante, não, eu bebo porque Jesus transformou água em vinho, era alcoólico, eu também posso beber, né? Então as pessoas criam um monte de coisas místicas assim para arranjar desculpa para poder encher a cara hoje em dia. Mas eu quero trazer essa palavra, mas com uma visão um pouco diferente de transformação, tá bom? Então abre a sua Bíblia lá no livro de João, capítulo 2, verso 1 a 11, onde vai falar sobre Jesus transforma a água em vinho. Diz assim, então, nós vamos ler de uma maneira tranquila, calma, para que todos possam meditar com tranquilidade. Bom, diz assim: no terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: agora leve um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Amados, é uma passagem assim que quando a gente para e pensa, foi o primeiro milagre de Jesus. Foi o primeiro milagre dele,
claro que Maria, mãe de Jesus ali, né, ela intercedeu junto a Jesus por aquela situação, e até com base nessa passagem é que os católicos acabam crendo que Maria ela é intercessora até hoje, né? Mas deixamos claro aqui que a Bíblia nos mostra que os mortos não estão conscientes de absolutamente nada. E por isso que nós, cristãos evangélicos, não cremos que Maria seja intercessora, porque quem é morto, né, quem morreu, não intercede por ninguém. E também porque a Bíblia diz que o único intercessor, o único intermediário, o único que faz essa ligação é Jesus Cristo. Tá? Mas sim, nesse caso, Maria foi a que ativou ali em Jesus essa situação, que fez com que ele desse o primeiro passo para esse milagre, diante dessa circunstância da festa de casamento, né? A gente sabe que o bom vinho, ele tinha um grande teor alcoólico devido à grande quantidade de açúcar, né? Existe ali uma teoria que a uva que eles usavam naquele tempo não era uma uva como a nossa, que nós usamos aqui no Brasil, né? Mas que a uva deles tinha sim um grande percentual de açúcar. E por causa de ter um grande percentual de açúcar, sim, o vinho era alcoólico, ok? Então eles serviam primeiramente o primeiro vinho, o vinho bom, e depois eles serviam um vinho com uma menor qualidade. O que era o vinho de menor qualidade? Era o vinho misturado com água, onde diminuía o teor alcoólico, né? E deixando claro que a forma que eles bebiam naquele tempo não é a forma que hoje, né? Por exemplo, que nós brasileiros conhecemos, que as pessoas enchem a cara, se embebedam, perdem a compostura, né? Eles tinham um padrão, uma tradição, aonde se embebedar era algo vexatório, era algo errado para eles naquele tempo. Mas claro que em outras tradições, eles bebiam até realmente caírem, mas não era a tradição do povo judeu, não era a tradição do povo onde Jesus ali estava, não era essa tradição. Ok? Mas vamos para o ponto principal. Na visão humana, mesmo hoje em dia, em pleno século XXI, ano de 2023, é impossível se transformar a água em vinho. Para que mudasse os elementos compostos da água em vinho, precisaria de uma tecnologia muito maior, infinitamente maior do que a que nós temos hoje. Ou seja, só quem poderia fazer isso, queridos, era alguém com um poder sobrenatural. Alguém que pudesse emanar todo o poder que nenhum outro ser humano ou outro ser, mesmo que pessoas chamem de deuses, possam fazer. Por quê? Porque por mais que existam outros deuses, né? Eles não têm o poder de fazer determinadas coisas. Eles não têm o poder, eles têm um poder, um certo poder, mas perto de Jesus é nada. Então o que Jesus fez ali foi uma manifestação do seu poder, da sua glória. E por trás dessa história, dessa transformação da água em vinho, existe uma lição muito importante para nós. Primeira coisa, por que esses noivos, esses casados, né, esses novos casados, eles obtiveram o milagre de Jesus? Porque eles convidaram Jesus. Eles convidaram Jesus para estar ali. Eles convidaram Jesus com a sua família, com a sua mãe, para estarem ali naquela festa. Essa é a primeira lição que nós aprendemos. Nós temos que aprender a convidar Jesus, não para passar pela nossa vida, mas para entrar e permanecer em nossa vida. Nós vamos ver o caso de outras histórias, né? Outras histórias de Jesus, onde Jesus ele fala, ó, desce da sua árvore, desce da árvore que eu quero estar na tua casa hoje.
E Jesus, aonde ele entra, ele faz uma mudança. Né? Na onde ele entra, ele ensina. Aonde ele entra, ele faz milagres. E onde Jesus entra, queridos, há uma mudança. Há passagens na Bíblia, inclusive de um paralítico que foi passado pelo teto da casa e desceu bem da frente de Jesus para Jesus fazer um milagre. Ou seja, na onde Jesus entrou, na onde Jesus foi convidado para entrar, havia milagre. Havia uma mudança, havia uma transformação, e essa transformação não era uma transformação qualquer. Era algo sobrenatural. Era doenças que ninguém curava, era coisas que ele fazia, era salvação, né? Eram situações assim muito peculiares, que somente alguém com muito poder podia realizar. Então a primeira lição para nós é, sim, convidar Jesus para estar com você. Esse novo mês que se inicia é uma possibilidade de você chamar Jesus, convidar Jesus para estar com você nesse mês. É um mês, querido, que todo mundo espera, é um mês diferente, é um mês que as pessoas têm que se renovam esperanças, é um mês onde as pessoas elas dão um gás a mais para poder ganhar um dinheiro a mais, empregos novos. Tudo tem ali uma esperança nova nesse último mês. Porque, principalmente no Brasil, é um mês diferente para nós. Comércio é diferente, as lojas ficam abertas até tarde, as pessoas trabalham mais, tem o 13º, ou seja, tudo acaba fluindo de uma certa maneira. Então, o primeiro passo que eu falo para você, diante de Jesus transformar a água em vinho, sabendo que Jesus tem todo esse poder, é convide Jesus para estar com você todos esses dias. Comece esse mês de dezembro convidando Jesus. Jesus, vem estar comigo nesse mês de dezembro. Eu te convido a estar comigo no mês de dezembro. Essa é a primeira coisa. Segunda lição que nós vamos aprender aqui, para que nós possamos viver essa transformação, nesse mês de dezembro, que assim como Jesus transformou a água em vinho, para que a água fosse transformada em vinho, houve ali uma obediência. Uma obediência. Aonde Jesus falou, encham as talhas de água. Mas para que encher? Se as pessoas não tiverem fé, não forem obedientes e questionadoras, elas não vão viver o sobrenatural. E o motivo pelo qual muitas pessoas não conseguem viver o sobrenatural de Cristo é porque Jesus ele manda fazer algo e simplesmente as pessoas questionam. Qual é a lógica de obedecer, colocar água em talhas se está precisando de vinho? Qual que era a lógica? Humanamente falando, para mim e para você, não tinha lógica alguma. Mas quem disse que a fé tem que ter lógica? A fé não tem que ter lógica. A fé é a certeza e a convicção de que aquilo irá acontecer. Então, simplesmente, nós temos que fazer o quê? Obedecer. Sem questionar. Sem questionar. Vamos obedecer. E assim as pessoas começam a viver o sobrenatural. E eles não obedeceram somente em encher as talhas de água, mas eles também obedeceram Jesus quando falou, sirva ao mestre da festa. Sirva ele. Né? Foi o que a Bíblia nos disse. O que a Bíblia nos fala aqui. Ele foi lá e serviu o vinho que tinha sido transformado. Os serviçais foram lá, pegaram, encheram a caneca e foram lá e foram servir o mestre de cerimônias daquela água.
Porque aqueles que estavam servindo acharam que era água. Mas por obedecerem também, sem questionar, eles viram que a água se transformou em vinho. E aqueles que encheram as talhas de água, querido, com certeza a sua fé aumentou. Porque todos os que obedecem presenciam o milagre. Todos aqui, guarda isso, escreve num lugar aí. Todos os que obedecem presenciam milagre. Aqueles que não obedecem, que duvidam, vai continuar duvidando. Mas se você obedecer sem questionar, você vai presenciar milagre. Você vai presenciar transformação. Porque é transformação que você quer viver, não é? É milagre que você quer viver, não é verdade? Seja na saúde, seja na vida financeira, seja profissional, seja familiar, seja em qualquer área. Seja pessoal, seja algo que você precisa mudar em você. Para mudar, precisa viver milagres. Para mudar, eu preciso obedecer a Deus. Todos os que obedeceram, queridos, viveram milagres. Todos os que obedeceram. Não tem ninguém na Bíblia que você vai ver ali que obedeceu a Deus, foi fiel a Deus, não questionou a Deus. Você não vai ver ninguém que tenha se frustrado. Pelo contrário. Todos os que obedeceram, todos que receberam Jesus, todos que convidaram Jesus para entrar na sua casa, todos que permitiram Jesus fazer algo na sua vida, presenciaram o milagre. Todos, não teve nenhum. Porque aonde Jesus entra, ele transforma. Olha o que diz 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, para que nós possamos aqui finalizar. Olha só, quando Jesus entra em nossa vida, queridos, ele transforma, ele já entra transformando. Diz assim, ó, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Aonde Jesus entra, ele faz coisas novas. Quando ele entrou na sua vida, ele fez você uma pessoa nova. Aquele que bebia não bebe mais, aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais. E assim é todos os dias da nossa vida. Todos os dias. Se nós não duvidássemos nenhum momento da nossa vida, todos os dias nós viveríamos milagres. Todos os dias nós iríamos saborear milagres. Nós iríamos viver essa transformação. Assim como Jesus transformou a água em vinho, nós iríamos ver Jesus transformando a nossa vida, transformando o nosso jeito de ser, o nosso gênio, os nossos vícios. Tudo. Aonde Jesus entra, ele transforma tudo. Tudo. E detalhe, de graça. A única coisa que ele pede para nós é: não duvide. Tudo que você pedir a Jesus, creia fielmente e não duvide no teu coração, e você irá receber. Então comece o mês de dezembro, amados, fazendo esse convite e fazendo um propósito com Jesus. Eu irei obedecer o Senhor em tudo que o Senhor mandar, mesmo que não tenha lógica nenhuma para mim. Fé não é matemática, queridos. Matemática é exatas. 1 mais 1, 2. 2 mais 2, 4. Fé não. Fé ele pega alguns pães, alguns peixinhos, multiplica, sem ninguém entender, e alimenta uma multidão. Viva esse sobrenatural. Com certeza Jesus vai transformar água em vinho na sua vida. Amém? Vamos orar, amados? Querido eterno Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, nós nos colocamos diante do Senhor e queremos consagrar ao Senhor esse mês de dezembro. Todos os dias deste mês, nós queremos convidar o Senhor, Pai, para estar conosco todos os dias desse mês de dezembro, nos guardando, nos protegendo, nos guiando, nos ensinando e ensinando principalmente, Pai, a obedecer
sem duvidar, mesmo que não faça sentido para nós, que nós possamos viver o sobrenatural do Senhor nesse mês de dezembro. Clamamos ao Senhor, Pai, para todos os dias desse mês, que o Senhor nos guarde, nos proteja, guarde e nos proteja na nossa saída, na nossa chegada, a nossa casa, a nossa família, o nosso trabalho, que nós possamos, Pai, viver o sobrenatural do Senhor neste mês de dezembro. Que assim como o Senhor Jesus transformou água em vinho, o Senhor venha transformar minha forma de viver com o Senhor neste mês de dezembro. Que a nossa forma de viver, a nossa fé venha a ser transformada, Pai, para que nós possamos viver o sobrenatural do Senhor em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e um excelente começo de dezembro, um excelente mês de dezembro para você. Grande abraço e tchau, tchau.